Fala galera do curso, estamos aqui para mais uma aula de mecânica vetorial. Nessa aula a gente vai ter teorema de Varignon, ou princípio dos momentos, como também é conhecido, e momentos de um binário, momento de um binário, ou chamado conjugado, e o que é um binário. Beleza? Dando início à nossa aula, então, a gente tem o teorema de Varignon. O que diz o teorema de Varignon? O teorema de Varignon enuncia a seguinte coisa, que o momento de uma força resultante, digamos que essa aqui seja a nossa força resultante, em relação a qualquer ponto, digamos a um ponto O, então eu vou ter aqui um vetor posição até o início da resultante, né? O momento dessa força aqui resultante com relação ao ponto O é igual à soma dos momentos das suas componentes em relação ao mesmo ponto O. Essa resultante aqui, ela tem um componente em Y, tá? Que é um Fy, e um componente em Z, que é um Fz. Ok? Expressando isso matematicamente, a gente tem aqui momento de uma força em relação ao ponto O, tem o vetor posição, produto vetorial da resultante. Ok? Esse é o clássico que a gente está vendo aqui. Só que ele também é igual ao momento da soma das suas componentes. Quais são suas componentes? São Fy e Fz. Então, Fy mais Fz vetorial. Ok? Pela propriedade distributiva do produto vetorial, a gente vai ter que vetor posição vezes a força em Y mais o vetor posição vezes a força em Z é exatamente igual a isso aqui. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, aqui a gente tem essa resultante aqui. A gente pode fazer, naturalmente, o produto vetorial dela e achar o momento resultante. Só que se a gente notar que dividindo em componentes, a gente vai ter uma componente que é paralela ao eixo Z, que é o eixo que eu estou fazendo, tá? O momento, ele sempre é em relação ao eixo, né? Nesse caso é o eixo Z. Ela é paralela, então ela gera um momento zero. Isso às vezes simplifica bastante as nossas contas, por isso que a gente usa bastante esse teorema de Varignon. Beleza? Passando então ao momento de um binário. O que é um momento de um binário? Para saber o que é um momento de um binário, primeiro a gente vai definir binário. O que é um binário? Binário, a gente tem como conceito que ele é definido como duas forças paralelas separados por uma distância d, digamos assim. Digamos que essa aqui seja paralela a essa aqui. De mesma intensidade e sentidos opostos, separados por uma distância d. Tá? Eu vou dando essa distância direta, onde isso aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Chamemos essa força primeira aqui de F e essa aqui de menos F. Beleza? Dado, então, esse é o binário, o momento do binário nada mais é a intensidade dele, que a força que eu tenho aqui, vezes esse produto vetorial dessa distância. Só que isso no caso vetorial. Aqui, no caso escalar, é vezes a distância. Ok? O que isso significa? E aqui não é vetorial, desculpem. O que isso significa? Que força vezes esse d aqui vai te dar o momento de um binário. E esse momento tem uma característica importante, que ele é um vetor livre. É um vetor livre. O que significa ser um vetor livre? Significa que ele não está aplicado nem aqui, nem aqui. Eu posso aplicar ele aqui, 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 no meio, fora do sisteminha, que não vai fazer diferença. Eu posso levar ele para onde eu quiser que ele vá. Nesse caso aqui, se a gente tirar a mão, é para dentro da página, regra da mão direita, esse binário aqui, esse momento de um binário. Uma situação usual que a gente faz isso no dia a dia é quando a gente está dirigindo, que a gente tem o volante lá, e a gente, quando vai dobrar, por exemplo, à esquerda, a gente faz uma força desse lado aqui, digamos um F, e aqui um menos F para cima, de mesma intensidade, só que sentido contrário, ok? E esse volante tem um diâmetro determinado, D, que vai dar
momento de um binário, porque aqui eu tenho uma força que é igual à intensidade, essa aqui está separada por uma distância d. Ok? Mesma intensidade. Num caso vetorial, vai ter mais ou menos aquilo que eu estava falando antes. Aqui eu tenho dois vetores, força, mesma intensidade, sentidos contrários, separados por uma distância. Aqui eu tenho um ponto A, então eu vou ter o vetor posição desse ponto A até um ponto na linha de ação dessa força, ok? E um vetor RB, que vai estar até a linha de ação da outra força, até o ponto B, na verdade. Só que pode ser em qualquer ponto da linha de ação de cada força, ok? Eu posso simplificar muito mais isso se eu pegar, aqui no caso, eu poderia fazer vetor posição do ponto A, produto vetorial força, mais a dessa aqui, e daria o binário que eu quero. Só que eu posso simplificar muito mais se eu pegar qualquer ponto da linha de ação de uma das forças e ir até a outra linha de ação, com o vetor posição. Então eu vou ter definido o momento desse binário aqui como vetor posição, que vai da linha de ação de uma força até a outra, produto vetorial da própria força. Ok? Esse é o momento de um binário, a gente usa muito seguido para simplificar as coisas. Se a gente tem uma coisa muito complicada, a gente resume a um binário e uma força, por exemplo. Depois a gente vai ver. Momentos de binário equivalentes, tá? Só lembrando uma coisa que eu esqueci de falar, que momentos de binário também é conhecido como conjugado. E são sempre vetores livres, como eu falei. Sendo vetores livres, a gente pode mover eles, digamos que esse negócio azul que seja um corpo rígido, tá? A gente pode mover eles para qualquer ponto do corpo rígido. Mas também a gente pode juntar eles num único ponto. Digamos aqui um ponto P. Todos os vetores aqui tem dois, mas pode ser vários, né? E fazer uma resultante deles, uma soma vetorial. Onde eu vou ter aqui paralela ao outro, né? E esse aqui paralelo ao marrom. Eu vou ter uma soma vetorial, onde esse aqui vai ser o vetor resultante. Vetor momento resultante, momento binário. Ok? Esse conceito é importante também pelo mesmo motivo do momento de binário, ok? Porque simplifica as coisas. Essa aula é mais curta porque a gente tem que entrar em outra coisa que vai nos levar uma aula praticamente toda, que é os sistemas equivalentes. Quando a gente tem várias forças atuando no mesmo sistema e vários momentos, como a gente resolve isso, ok? Obrigado pela atenção, muito obrigado, tchau, tchau.